Copérnico e Kepler. Nicolau Copérnico nasceu em Toulon. A data exata do nascimento ainda é questionável em virtude da certidão de nascimento não ter sido jamais encontrada. No entanto, o que é incrível, conhece-se exatamente o ano, o mês, o dia, a hora e os minutos do nascimento de Copérnico. Tal precisão deve-se a vários relatos, em particular o de Hyrtl, codinome do astrônomo austríaco Georg Joachim von Lange, primeiro divulgador de Copérnico. Com efeito, em 1539, quando Hyrtl esteve em Frombork, onde Copérnico vivia, esse lhe contou sua vida. Com base nessas recordações, Hyrtl escreveu uma biografia que não chegou a publicar, apesar do manuscrito se ter perdido. Fragmentos da biografia foram enviados a alguns amigos de Hyrtl, que, infelizmente, os conservaram. Longo tempo depois, e por acaso, esses fragmentos foram descobertos. Com base em vários horóscopos, em especial a do astrólogo alemão Jan Schorner, registrou que Copérnico nasceu em 19 de fevereiro de 1473, às 4h48 da tarde. Vê-se nessa foto de estilo gótico que até hoje existe na Rua Santana, onde Copérnico viveu até 1480. Pouco se sabe sobre a mãe de Copérnico, além do seu nome. Foi desconhecidas as datas de nascimento, casamento e morte. Mistério inaceitável, pois sua mãe, Bárbara, provinha de uma família importante, pois o seu irmão Lucas Waxenhorn, além de bispo, foi governador de Ermelândia. Com o falecimento do pai de Copérnico, foi o prestígio da família Van der Rohe que iria permitir a sobrevivência dos jovens irmãos André e Nicolas, que só chegaram ao canoninato pelas mãos do poderoso tio Lucas. Como o futuro dos jovens poderia ser inseguro, o tio Lucas convidou-os para estudar em Cracóvia, tendo em vista o princípio latino que imperava na época. Se tem filhos e não fortuna, instrua-os nas ciências, a fim de que eles possam ter uma longa vida sem tormento. Apesar de Copérnico ter elegido a carreira eclesiástica em conformidade com os desejos de seu tio Lucas, a orientação que escolheu para os seus estudos não se limitava à teologia. Muito ao contrário, o jovem Nicolau dedicava-se mais ao direito, à filosofia, à medicina, à astronomia e às matemáticas.
Aliás, ao se inscrever na Faculdade de Artes Liberais, Copérnico já tinha a intenção bem determinada de se dedicar à astronomia com mais profundidade. A astronomia que Copérnico veio a conhecer na universidade, durante os 5 anos da sua permanência em Cracóvia, de 1491 a 1496, era apresentada essencialmente sob o ponto de vista medieval. Estava intimamente associada à física aristotélica e tinha também um significado altamente prático, voltado à determinação das datas e à elaboração do calendário eclesiástico. Estava também associada à astrologia, a arte de adivinhar por julgamento as influências ocultas das estrelas, que foi particularmente muito estimada como um dos mais importantes saberes da Idade Média. Era um conhecimento fundamental aos médicos. Durante esse período de estudos cracóvianos, Copérnico participou também de muitas observações astronômicas com os seus mestres, que, como todos os professores de Cracóvia, nos séculos XV e XVI, examinavam o céu do terraço do Colégio Marions, que fora reconstruído em 1943, após o incêndio no ano anterior. Nessas experiências, ele aprendeu a usar o astrolábio e valer-se do quadrante para determinar as coordenadas celestiais, tomando como referência as posições de Vênus, da Lua e de outros grupos de estrelas. Segundo os desejos de Lucas, do tio Lucas, que tinha estudado em Cracóvia e Bolonha, seus sobrinhos deveriam estudar direito na mais antiga das universidades italianas. Durante 4 anos, Copérnico e o irmão estudaram em Bolonha. A maior parte dos seus biógrafos afirmam que ele se alojou na residência do seu professor, Domênico Maria Novari. Sabemos que Copérnico fazia as observações em comum com Novari, graças ao relato de Éticos na sua obra Narratio Prima. Um doutor de Bolonha, não como discípulo, mas como auxiliar, realizava observações com o sábio Domênico Novari, escrevendo suas observações com grande cuidado. Em 9 de março de 1497, Copérnico e seu professor observaram uma ocultação da estrela Aldebaran pela Lua. Essa foi a primeira observação científica do céu realizada por Copérnico. Tendo vindo à cidade de Bolonha para estudar direito, Copérnico acabou dedicando mais tempo à astronomia e ao grego. O estudo dessa língua objetivava abrir caminho para a melhor compreensão das antigas obras astronômicas escritas em grego. No outono de 1501, Copérnico começou os seus estudos de medicina em Pádua. A faculdade de medicina era uma das mais célebres de toda a Europa. Mesmo em Pádua, Copérnico não esqueceu a astronomia e o direito que havia estudado em Bolonha. Uma vez concluído os seus estudos na Itália, por volta de meados de 1503, Copérnico volta à Polônia. Estabeleceu-se em Vármia, onde assumiu o cargo de secretário e médico de seu tio e protetor, o bispo Lucas, cuja sede episcopal se encontrava no castelo de Liesbach. Foi graças ao seu tio Lucas que Copérnico viveu no castelo de Liesbach os seus dias mais frutíferos em atividade científica. O astrônomo morou no castelo durante quase 10 anos. No silêncio das galerias do castelo, Copérnico cristalizou a teoria heliocêntrica, exposta inicialmente na obra
Comentaria Libros e mais tarde desenvolvida em forma mais elaborada em Froburgo na obra de Revolução Libros. No fim do mês de dezembro de 1542, o velho astrônomo polonês foi vítima de uma hemorragia cerebral e em seguida de uma hemiplegia, paralisia parcial, e não mais se levantou do seu leito. Com efeito, a revolução dos corpos celestes estava sendo impressa. No entanto, Copérnico não imaginava como estava sendo traído por Osiander, que entraria na história da ciência como falsário das intenções das obras do astrônomo polonês ao juntar ao texto, sem autorização de Copérnico, o prefácio da sua própria autoria intitulado ao leitor sobre as hipóteses desse trabalho, no qual explicava que a teoria exposta na obra não passava de uma mera hipótese, um esquema de cálculo fictício. Como o prefácio, ainda por cima, não foi assinado, acabou sendo atribuído a Copérnico. Além dessa traição, Osiander cometeu uma outra grave falsificação. O livro tinha sido intitulado De Revolutionibus, que significa sobre as revoluções, indicando que no estudo incluía-se também as revoluções da Terra. Ao ampliar o título para De Revolutionibus Orbium Celestium, Osiander excluía a Terra, pois, segundo a noção da época, o nosso planeta não era considerado como pertencendo ao mundo celeste, mas como um corpo oposto aos celestes. Em 24 de maio de 1543, o primeiro exemplar impresso de Revolutionibus chegou a Froburgo, mas seu autor já se encontrava inconsciente. Morreu algumas horas mais tarde, sem ter tido oportunidade de folhear a obra de toda a sua vida. Tinha 70 anos de idade. O mundo perdia Nicolau Copérnico exatamente no mesmo dia em que ele entregava o seu maior trabalho. Na realidade, o espírito conservador de Copérnico não permitiu que elaborasse uma obra revolucionária. The Revolution parece mais uma obra associada, ou melhor, elaborada com base nas ideias dos astrônomos antigos e medievais do que ligada às gerações que o sucederiam. Mas foi baseado em suas ideias que Kepler, o grande revolucionário, e Galileu conseguiram tornar visíveis muitas das ideias que Copérnico não conseguiu antever em sua obra. Desde maio de 1543, data da edição do livro de Copérnico, houve um período de meio século durante o qual nenhum astrônomo retomou a defesa das ideias copernicanas. Kepler foi quem se ocupou em aperfeiçoá-la. A vida de Kepler não foi apenas marcada por disputas religiosas e políticas. A sua vida privada foi uma sequência de inúmeras desgraças e doenças. Seu pai, um mercenário cruel, era exatamente violento em casa e acabou desaparecendo em uma batalha na Holanda. Sua mãe, Catherine, tinha péssimo gênio e vivia provocando a ira de todos à sua volta. Seu único interesse era a elaboração de porções mágicas e estudos
no poder curativo e maléfico das ervas, o que lhe rendeu a fama de bruxa. Não fosse a interferência de Kepler, ela teria terminado seus filhos na fogueira. O resto da família era pior ainda. Emocionalmente massacrado por uma família decadente e patológica, Kepler inicialmente refugiou-se na religião, na comunhão com uma realidade divina, absoluta e perfeita. Ele cursou o seminário teológico buscando a formação como pastor luterano. Mas a sua reputação como excelente matemático levou-o a uma carreira diversa. Em 1594, Kepler foi nomeado professor de matemática de Graz. E foi lá, durante muitas aulas, que ele perguntou por que existiam apenas 6 planetas. Na época só se conheciam Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Por que não poderiam ser 10 ou 30? Existiria alguma relação entre as suas distâncias relativas? Para ele, Deus era um geômetra, de modo que a estrutura do cosmos, sendo obra de Deus, deveria estar firmemente baseada nas leis da geometria. E como Deus era perfeito, a geometria cósmica deveria representar essa perfeição. O importante é que Kepler aliou sua busca de Deus à busca da ordem cósmica. Em sua mente, a astronomia e a teologia eram uma só ciência. Sua primeira obra, Mistério como os Gráficos, propôs nada mais do que estabelecer definitivamente a superioridade do sistema copernicano sobre todos os outros, mostrando que esse era o único sistema capaz de se ajustar aos arquetipos que Deus havia usado para colocar em ordem o universo. 5 poliedros regulares da geometria que, segundo Kepler, estariam associados aos 6 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. O primeiro livro da astronomia, para usar as palavras de Max Kastler. Seu título complexo é a Nova Astronomia, fundada sobre as causas ou física celeste expostas em comentário sobre os movimentos das estrelas de Marte, é fundamental. Suas reflexões e conclusões baseavam-se nas observações de Tycho Brahe. Publicada em Heidelberg em 1609, é a mais complexa obra de Kepler, de difícil leitura, em virtude da enorme quantidade de detalhes, explicações, cálculos e tabelas numéricas. À maneira dos grandes navegadores, Kepler descreveu sua pesquisa como quem faz notas no diário de bordo, registrando sua longa viagem de exploração por céus astronômicos nunca antes navegados. A importância primordial da obra de Kepler reside no fato de ter destruído o dualismo entre o mundo celeste e o mundo sublunar. A Terra, o Sol e os planetas foram, pela primeira vez, considerados como objetos de uma mesma natureza. Tal proposição, mais a ordem dada pelas leis à incipiente mecânica celeste, promoveram toda a revolução astronômica que se seguiu, desdobrada do pensamento copernicano. Em 2 de novembro de 1630, deu seu último suspiro. Na manhã do enterro, o céu saudou sua partida com um espetáculo cósmico, um belo eclipse da lua. No cemitério de São Pedro, destruído durante a Guerra dos 30 Anos, os restos mortais de Kepler se perderam. Estou, porém, o epitáfio
que ele mesmo havia escrito. Os céus mediu e agora ameaça sombras. Meu espírito ao céu esteve sempre preso, e agora preso à terra, Charles Beauclerc. Hoje iremos falar sobre o surgimento e evolução da astronomia no Brasil. E para falarmos desse tema, temos a honra de termos conosco o professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, do Museu de Astronomia do Estado do Rio de Janeiro, o professor Demerval Carneiro, diretor do planetário do Centro Cultural Dragão do Mar, aqui em Fortaleza, e a doutora Ingrid Schwarborn, que é uma brasilianista e, como curiosidade, traduziu Iracema, o romance Iracema, de José de Alencar, e o 15, de Raquel de Queiroz, para o alemão. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse primeiro bloco, nós iremos discutir como surge a astronomia no Brasil. Então, eu começo perguntando para o senhor, professor, como surgiu a astronomia no Brasil? Ela surge com a observação do mestre João, que fazia parte da comitiva do Cabral. Ele faz a primeira observação em Porto Seguro, e essa observação é a determinação da altura das estrelas para determinar a latitude, e depois ele faz uma carta, Dom Manuel, mostrando todas as estrelas do hemisfério sul, e ele, pela primeira vez, assinala o Cruzeiro do Sul e todas aquelas estrelas até a octante, que é a polar do hemisfério sul. Professor Demerval. Muito interessante a sua pergunta. Inclusive, na inauguração do nosso planetário, né, que leva o nome Rubem de Azevedo, um grande amigo, estudou com o professor Mourão, a sessão de inauguração foi o céu do descobrimento do Brasil. Viagem ao céu do descobrimento do Brasil. Então, no ano 2000, 500 anos. Então, a gente fez uma volta aí. O planetário permite, né, você voltar anos no céu e ir para frente e para trás. E nós contamos a história do mestre João, como era conhecido, né? O mestre João, que fez as primeiras observações. Que era médico e... Médico, né? Que foi participar e astrólogo também. Astrólogo, nessa época era, né? A astronomia e a astrologia era a mesma coisa. Então, o mestre João fez essas observações, porque na Europa, né, lá em Portugal, jamais alguém viu, até hoje, né, a sigma do oitante, que é, como o professor Mourão falou, a polar do hemisfério sul. Bom, eu soube desse feito do mestre João através da tradução do livro As Viagens de Pedro Álvares de Cabral, em uma edição alemã muito bonita. Tem uma reprodução dessa carta junto com esta constelação de estrelas. Eu achei muito interessante, e foi uma das, dizemos, um estalo, né, para pesquisar mais como chegou a esse ponto, né, que o mestre João anotou o cruzeiro, a cruz, ele não disse cruzeiro, não, era cruz, né, cruz, né, e logo com 5 estrelas. Porque na Europa, também sobretudo na Alemanha, todo mundo acha que o Cruzeiro do Sul só tem 4 estrelas. E aqui, logo, ele anotou 5 estrelas. Fizemos a teoria que ele anotou 5 estrelas porque tinha uma cruz de 5 estrelas na cabeça, através da bandeira de Portugal, né, daquelas quinas que já tinha durante 400 anos antes, né, da bandeira de Portugal. Então, a bandeira de Portugal ajudou para ele descobrir isso no céu de 5 estrelas, refletindo, dizemos, o destino de Portugal de dominar este hemisfério sul. Foi isso incluído, talvez, nessa anotação. Essa quinta estrela, né, que a gente tem o nome popular de intrometida, porque o desenho da cruz ficaria perfeito, né?
com as 4, mas tem a pequenininha ali, que apelidou assim intrometida, né? Porque não devia, a gente já colocou. Mas, Interessante essa colocação, eu não sabia desse detalhe. Ele tinha. E sei. Portugal primava por essas 5 estrelas, né? Nas bandeiras, essas histórias. Quando surge a primeira escola de astronomia? A primeira escola de astronomia era ensinada pelos jesuítas, as primeiras. Mas a primeira escola é com a vinda de Dom João VI ao Brasil, que é a Academia de Guardas Marinhas. Ela se transportou toda com a vinda do Dom João VI. E ali se tinha o primeiro cronômetro está instalado lá, as primeiras observações, a primeira efemérides astronômicas publicadas nessa época, e durante um certo tempo ela continuou como sendo a principal publicação astronômica no Brasil. E depois as observações, a gente não deve esquecer também, antes da vinda, as observações dos jesuítas, né? Foi muito importante. Eles observaram vários cometas e mesmo alguns registros até muito interessantes de eclipses foram feitos também em Recife e depois na Bahia e em São Luís do Maranhão também. Professor Mourão, nesse contexto, claro, de forma sistemática, né, científico, os jesuítas deram prosseguimento logo após, não. Agora, assim, puxando um outro lado aqui, a parte de etnoastronomia, astronomia indígena brasileira. Porque nós sabemos que, pela União Internacional da Astronomia, nós temos 88 constelações oficiais. E essas constelações aí tem mitologia grega, babilônica e tal. E o nosso índio, o tronco mais antigo do Tupi, são 4, né? 4 constelações. Ele dividiu o céu em 4 constelações. Tem constelações, a constelação da Ema, enorme no céu, do Tupi, né? Ele pega umas 20 constelações, né, oficiais. E o índio, ele também transportava para o céu seus anseios, seus problemas, como também os antigos, né? E para ele era quando chovia e quando não chovia. Então, quando tal constelação estava no céu, ia plantar ou ia colher. Na Bahia tem um cometa muito bem registrado como pintura rupestre. Essa parte da astronomia indígena é muito importante. É interessante verificar como se desenvolveu, não é? E você sabe que as Pleiades era que marcavam o início das estações da chuva, não é? Como também ocorre no hemisfério norte. Curioso a associação, porque as primeiras observações dos índios é uma projeção da fauna e da flora no espaço, como também ocorre com a mitologia grega e até chinesa. Quer dizer, tem sempre uma estrutura de pensamento muito semelhante, não é? Mas vamos avançar um pouco mais. Conversando com o professor Demerval, ele falou que um dos grandes entusiastas da astronomia que tivemos foi o imperador Dom Pedro II. Qual a importância do imperador Dom Pedro II para o desenvolvimento e estabelecimento da astronomia naqueles anos? Foi muito importante porque Dom Pedro II era um astrônomo, praticamente. Ele gostava de astronomia, ele ia ao Museu Imperial, ele observou a passagem de Vênus de 1882 e não arredou o pé do observatório enquanto não terminasse as observações, que não foram, somente eles observaram o início da passagem e aquilo durou durante um dia todo, né? 5 horas. E ele, com esperança que o céu abrisse, né? E não abriu, mas ele falava que o astrônomo é exatamente isso, ele tem que, mesmo que o céu esteja chovendo, ele tem que estar ali presente para observar.
E Dom Pedro II é muito importante porque ele fez a primeira observação espectroscópica de um cometa, foi feito com ele e o Cruz, e foi enviada à Academia de Ciências de Paris. Com o advento da República, professor, como ficou a astronomia no Brasil? Ela teve um grande desenvolvimento, mas houve também algumas interrupções de programas. Por exemplo, a Carta Celeste não teve continuidade, se preocupou-se muito com a escolha de Brasília, não é? Então foi feita uma comissão comandada por Luiz Cruz, que era um astrônomo belga, que construiu, e ele levantou todo o aspecto, a situação de Brasília, que foi muito importante. E também nesse período se fez muitas observações, e foi quando ocorreu a transferência do Observatório do Morro do Castelo para São Januário, que é atualmente o local onde está o Observatório Nacional e onde foi criado depois, recentemente, o Museu de Astronomia. Nesse período, uma das preocupações era a bandeira nacional. E a bandeira foi, então, a bandeira da República, que tem alguma coisa da bandeira imperial. A esfera celeste é substituída pela representação do céu. Então nós temos aí o aspecto dessas estrelas da bandeira nacional, que foi a representação do céu às 8h30 de 15 de outubro. Eu aprendi muito com as publicações do professor Mourão e esse foi para completar, mas eu vou contar como cheguei a esse tema. Eu morei em Ipanema e lá tem uma feira hippie que eles vendem muito camisa, muito cinzeiro, muitos objetos. E lá sempre tem uma bandeira do Brasil com estrelas jogadas aleatoriamente. Eu achei isso muito estranho. Às vezes tudo cheio de estrelas, né? O senhor deve ter visto também. Aí eu comecei a colecionar essas bandeiras erradas, né? E ao mesmo tempo, eu morava numa cobertura, eu podia ver o céu mesmo. Então, eu vi que tem duas coisas que não combinam. Nem a camisa que eu comprei na Feira Hippie, nem o céu combinava com a bandeira, né? O Cruzeiro do Sul, lá do céu, era o contrário do que está na bandeira. Aí eu perguntei ao professor Mourão como pode ser isso. Ele tinha uma explicação que me convenceu, mas pouca gente sabe. Talvez o senhor mesmo pode explicar isso de novo, porque isso é tudo invertido aí. Pouca gente sabe, né? É porque a projeção que se utilizou é a projeção que se utiliza de uma esfera celeste. Então, a intrometida fica exatamente na posição contrária, não é? Tudo, não só isso. Todo, mas a que chama mais atenção é a intrometida. E a representação das armas da República seguem ao que se vê no céu. E aquilo que se vê é uma contradição. Uma contradição. Né? E depois a gente tem outras bandeiras, como a da Austrália, da Nova Zelândia, que também tem um Cruzeiro do Sul, como se vê. Nós iremos prestar uma homenagem ao professor Rogério Mourão, relatando fatos da sua influência para a astronomia do estado do Ceará. Para isso, eu gostaria que o professor Demerval nos contasse um pouco dessa história. Isso vai ser muito bom. Para mim, um enorme prazer estar no debate com o Mourão. E eu explico por quê. Eu conheci Rubem de Azevedo, né, na década de 70, eu tinha 17 anos. E eu me apaixonei, me dediquei para estudar as estrelas duplas, sobretudo as duplas eclipsantes. E nos livros do Rubens tem aquela enciclopédia britânica, muito conhecida. E eu tinha bons trabalhos sobre estrelas duplas e astronomia em geral.
Aí eu fui em duplas, aí tinha Mourão, uma quantidade enorme de descoberta de estrelas duplas. Aí o meu mestre era o Rubem Azevedo. Professor, esse Mourão é brasileiro? Isso gerou uma agradável tarde num sarau sobre Mourão na casa de Rubem Azevedo, que ele já conhecia o Mourão, né, há muitos anos. Eu tinha escrito para ele quando escrevia, né? E uma carta que ele guarda até hoje. Sim, eu vi a carta, né? Eu escrevi a carta. A primeira carta que eu escrevi como astrônomo amador foi para Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Escrevi para o Mourão, fiz um papel timbrado do observatório, e aí é que vem essa influência, essa importância. Porque eu escrevi para um diretor do Observatório Nacional, o primeiro astrônomo com doutorado em astronomia na América Latina era o Ronaldo Mourão. O que o Rubens passou para mim, eu achava uma pessoa inatingível, porque o astrônomo profissional, e nós astrônomos amadores, observatório amador, em uma semana chega a resposta do Mourão, né, com o anuário que ele calculava, né, do Observatório Nacional, e a disposição de ajudar. Então, isso foi da mais alta importância, porque eu cheguei para o diretor do colégio com a carta do Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Olha aqui, nós temos apoio do maior astrônomo brasileiro. Durante muito tempo, você falar com um astrônomo profissional, um amador, isso era uma coisa muito distante. O Mourão cortou essa coisa, porque ele respondeu a minha carta e a de outros. E se imagina, um jovem com 17 anos recebe uma carta do astrônomo Ronaldo Mourão. Esse cara vai estudar astronomia. Se você for pegar uma pasta de correspondências recebidas e correspondências emitidas entre o Mourão e o Rubem Azevedo, você faz um passeio pela história da astronomia amadora no Ceará e no Brasil. Ele escrevia para uma revista chamada Ciência Ilustrada, né? Então mandei uma carta e ele respondeu. Aí eu achei que era muito importante, quando eu fosse astrônomo, continuar a mesma história de responder a todos as astrônomos. Então está aí a origem do... E eu não gostaria nem que aqui, eu acho que essa era um modo de você aumentar o número de astrônomos, porque nós precisamos de uma massa crítica para o desenvolvimento. Porque não se pode separar a astronomia profissional da divulgação científica. A divulgação científica é que vai formar os novos astrônomos no futuro. Doutora Ingrid, algum comentário acerca da importância do professor Rogério na astronomia do Ceará? Para mim não tem dúvida nenhuma que tem muita importância, até na minha vida própria, nas minhas pesquisas. Então, estou feliz que tem essa importância grande aqui no Ceará. Professor Mourão, o senhor atualmente foi diretor do Observatório Nacional, hoje trabalha no Museu de Astronomia, também localizado na cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, desde a criação e as atividades atuais do Museu de Astronomia. O museu foi criado com o objetivo de conservar a memória da astronomia brasileira e, mais amplamente, das ciências afins à astronomia. Isso vem o acervo maior é do Observatório Nacional, deu origem ao museu. O museu tem também o objetivo da perpetuação da memória, também do aspecto muito importante que é dos arquivos particulares dos astrônomos, que geralmente as famílias acabavam destruindo e não conservando. Então, eu sempre primei por esse aspecto que a gente devia conservar um pouco mais da nossa história e da história particular de cada pesquisador. Então, por isso é que foi criado o museu, que hoje tem uma grande atividade, muitas publicações são feitas nesse aspecto dos arquivos pessoais de pesquisadores, como existe, por exemplo, já
na Casa Rui Barbosa dos escritores, né? Então a gente tem que conservar isso. E também toda essa memória que não deve se perder, né? Os instrumentos antigos são conservados, as cartas, ofícios, tanto oficiais como particulares. Muito obrigado. Assim encerramos mais um programa relacionado à coleção Os Imortais da Ciência.